Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido Alzirão da Massa, o ALZR, mais um mês aí acompanhando o nosso querido Alzirão, fundo que eu gosto bastante. Caiu o rendimento, a gente precisa acompanhar, ser diligente, mas meio que previsível em alguns pontos. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o nosso querido Alzirão da Massa, relatório agora de junho de 24. Bom, o fundo, ele agora em junho, ele continua mostrando os reajustes, né? Lembrando que, por ser um fundo com 100% de contratos atípicos, não existem revisionais contratuais, são contratos longos, porém, esses contratos não passam por revisão, e sim somente os reajustes inflacionários. Então, eles colocam aqui que o imóvel Pendurata, Balduco, teve o aluguel corrigido pelo IPCA de 3,9%. Assim, 10 dos 15 imóveis locados pelo fundo já tiveram seus aluguéis corrigidos. E quando a gente fala aluguel corrigido pela inflação, isso é incremento na receita, mas obviamente é um incremento em função apenas do reajuste inflacionário. Ainda existem os imóveis do BRF, Coca-Cola, e o Dupont e do Peuridomos, que ainda vão ter os reajustes ao longo do segundo semestre. Captação, concluiu captação, 251 milhões. Os fundos, os recursos, inclusive, vão ser usados nessas compras todas que o ALZR vem fazendo, aí a gente já viu, né? Você que é cotista e tem acompanhado os vídeos aqui no canal, eu falei principalmente nos últimos 2 meses, né, sobre as compras do fundo que ele tem feito, inclusive a gente já vai atualizar nesse mês agora algumas compras, e sobre quem participou da emissão agora no dia 26/7, daqui a alguns dias, eu não sei se na verdade já passou inclusive o dia 26, eu acho que não, na hora que está saindo esse vídeo. As cotas elas passam a ser negociadas na bolsa, então é um ponto de atenção você que é cotista, porque normalmente quando isso acontece, muitas pessoas vendem as cotas, né, as cotas que foram integralizadas lá na emissão. Então quando ela passa a ser negociada, algumas pessoas vendem, então isso pode exercer uma pressão vendedora, não é padrão, não é praxe, mas é só para vocês ficarem atentos, beleza? Sobre a questão das compras, né, sobre a questão das compras do caixa, o fundo hoje passa a ter 540 milhões em caixa, que dá 42% do PL, porque ele ainda não gastou, né, ele ainda não fez as compras, ele ainda não destinou os recursos, mas a partir do mês que vem, provavelmente isso já vai ter baixado bastante com a incorporação dos imóveis e a saída do que ele fez de pagamento, beleza? Então, como a gente já falou, são as 3 compras, né? O Oba, o Mercado Livre e o Assaí, sem contar a questão do data center, que ainda continua nesse imbróglio, que é a questão dos danos, né? Lembrando que o data center Scala lá foi um imóvel que o fundo assinou um compromisso de compra, porém ele foi afetado pelas enchentes e ainda segue em diligência, né? Eles colocam aqui que a realização de uma avaliação precisa e satisfatória de todos os pontos estabelecidos na diligência é considerado um ponto fundamental de importância para a gestão. Ou seja, provavelmente eles devem estar nesse processo aí de diligência de relatórios de avarias até para continuar com o negócio. Eles deixam bem claros aqui que o fundo não desembolsou nada ainda, só vai desembolsar quando tiver a situação definida. E aqui um ponto importante, porque procurem nos fóruns de análise de fundo imobiliário, grande parte das pessoas, dos cotistas inclusive, estão agradecendo esse ponto, porque para algumas pessoas, não para mim, porque eu considero que o imóvel é bom, embora pode ter sido uma negociação de um preço caro, né? Eles pagaram, acho que se eu não me engano, 22 mil reais o metro quadrado desse imóvel. E o ponto é o seguinte, por que é tão caro? Se a gente tem que lembrar do contexto. É um imóvel focado para data center, que tem uma estrutura diferente de um galpão logístico, até de um galpão industrial. Ele é muito específico para um segmento de mercado que é data center. Inclusive até uma das alegações que foram feitas que foi a compra com cap rate baixo, e o receio de que ele por ser um imóvel tão específico, o que aconteceria se a Scala saísse desse imóvel? A ALZR só conseguiria alugar esse imóvel
para uma empresa que seja do mesmo ramo. Isso você limita bastante, né? Então, algumas pessoas, inclusive eu, até na análise que eu fiz, eu acredito que a negociação poderia ter sido um pouco melhor, mas é uma negociação ok. Digamos naquele nosso padrão de muito bom, ok e péssima, tá no ok, tá? Então, obviamente, ainda não há nenhuma novidade, a gente tem que aguardar para ver como é que vai estar, se vai dar sequência ou não. Bom, sobre a questão do Oba, tem o fato relevante, eu vou trazer, eu não vou ler por aqui, né, porque eu prefiro ver por fato relevante. São dois fatos relevantes na questão do Oba. E lembra que ele comprou duas lojas, né, a loja de São Bernardo, Ribeirão e o centro de distribuição. Primeiro eles soltaram um fato relevante sobre a compra das duas lojas de varejo, no valor de 43 milhões. Eu fiz as contas, só vocês voltarem nos vídeos anteriores, na hora que eles anunciaram, eu fiz as compras de quanto de metro quadrado, então não vou repetir aqui, é só você voltar, pegar na playlist do ALZR aqui e pegar sobre a compra. Então, o que dá um cap rate excelente, de 9.2, para mim é um cap rate assim, excelente comparado com outros grandes compras. Aqui sim a compra é ótima, não é nem ok, é ótima, assim, eu acho acho que é importante isso. Só que tem um ponto, até aqui, só a gente, antes de eu terminar aqui, só tem a parte da compra do centro de distribuição por 108 milhões. Que finalizou então os 3 imóveis, né? Porque eles fecharam a compra das duas lojas de logística, das duas lojas de varejo e o centro de distribuição, que era o maior preço, né? 108 milhões. Cap rate também de 9.2, a mesma linha do outro cap rate. E aqui só um ponto antes de eu falar sobre a minha ressalva nessa negociação. É a questão dos impactos, né? Que principalmente aqui ele mostra, né, o impacto total. A questão é a seguinte, porque no caso desse imóvel aqui, do galpão, do centro de distribuição, esse galpão ele tem um CRI atrelado a ele. Então, o imóvel, quando o fundo comprou o galpão e assumiu essa alavancagem. Então, ele pagou cerca de 30 milhões se a gente for pegar aqui, é 108 menos 74, né? Que é o valor da dívida do CRI. Então, o fundo desembolsa 30 e poucos milhões, mais ou menos, 38 milhões, e assume essa dívida. Porém, se vocês observarem, é uma alavancagem muito tranquila. Por quê? É uma alavancagem daquelas boas, né? Aquela alavancagem que é boa. Por quê? O CRI ele foi adequado ao prazo do residual de 11 anos, ou seja, esse prazo do CRI ele é adequado ao fluxo de pagamento mensal. Assim como o GARI 11 faz. Quem acompanha aqui sabe, lembra quando eu falo das alavancagens do GARI 11, que é aquela alavancagem casada, que é o CRI, ele tem uma parte do pagamento mensal do aluguel serve para amortizar o CRI, né, ou a parte do PMT da parcela do pagamento do aluguel vai ser usado para o pagamento do CRI. Então, assim, é bem interessante, né, então é uma dívida boa. E se a gente for pegar pelo contexto todo, aqui eles colocam, né, que o impacto é de 7 centavos, considerando a compra toda, porém de 3 centavos se a gente for considerar a compra líquida, né, tirando o valor que vai ser usado para pagar o CRI. Então a gente está falando de um não incremento, tá? E aqui é um ponto importante, nós não estamos falando de incremento, nós estamos falando de troca no primeiro ano. Tanto é que eles falam aqui que as futuras distribuições de rendimentos do fundo dependerão da performance operacional do conjunto de ativos imobiliários investidos pelo fundo. O que isso significa? Que nesse primeiro momento as compras não vão gerar aumento dos rendimentos, e sim troca do dinheiro que estava rendendo na renda fixa e agora está no ativo imobiliário. Essa distribuição, a tendência é, obviamente, com a queda da taxa Selic e também da performance do ativo. E falando sobre performance, um ponto que é negativo nessa compra, na verdade não é negativo, que é o seguinte, se vocês lembrarem lá do prospecto da compra, existe um texto que é o earnout de 11 milhões e 500, eles colocam aqui, que poderá ser pago após 12 meses da data de fechamento, desde que cumprida todas as obrigações da locatária e da vendedora nos âmbitos do compromisso de compra e venda,
earnout de aquisição. Qual que é o ponto aqui? Em nenhum desses dois fatos eles citam esse earnout. E o earnout, pessoal, a gente está falando de um incremento aqui. Se a gente for pegar o valor total de compra, 108 milhões, a gente está falando de basicamente 10% a mais de compra, o que muda completamente esses cap rates. Então, esse é um ponto que é negativo, embora seja usual e não seja somente da Aliança. Isso é toda gestora. Quando tem compra de earnout, com earnout, que é um earnout, só para vocês entenderem, o que é um earnout, pessoal? Earnout é, por exemplo, eu comprei um imóvel e esse imóvel eu vou pagar para quem está me vendendo. Se, por exemplo, eu comprei uma loja, se eu acordar com ele e falar, se essa loja atingir tais parâmetros, eu te pago mais tanto. É meio que uma bonificação para o vendedor, tá? Esse earnout, isso é muito comum. A grande questão é a seguinte, que nenhum dos fundos, quando tem esse tipo de incremento no preço, eles colocam quais são as condições para atingir o earnout, quais são quando que isso vai ser pago, e quando é pago, quando não informam da DRE, quando isso acontece. Então, acho que cabe a gente, como cotista, cobrar. Eu sou cotista do LZR, já mandei um e-mail para a gestora para eles informarem sobre essa questão do earnout. Se eles tiverem alguma resposta, eu mostro para vocês aqui. Mas é um ponto interessante que a gente tem que acompanhar, porque esse earnout, no caso dessa compra aqui, é 10% do valor total da compra. É muita coisa. Então muda completamente a questão dos cap rates, né? Então a gente tem que ficar atento sobre isso. Sobre a compra do Mercado Livre também, já eles efetivaram, né, quanto à aquisição das cotas da sociedade que está sendo em desenvolvimento, já foram superadas, então as partes, né, o ALZR pagou ao vendedor 35 milhões, mas ainda não saiu, já provavelmente apareça no próximo resultado, na próxima DRE. Então o preço de aquisição foi de 148 milhões, duas parcelas depois do pagamento do sinal, que é esse de 35 milhões. Aí 15 milhões devendo ser pagado no prazo de 30 dias corridos, e a seguinte no mesmo dia do mês subsequente, ou seja, mais 30 dias após essa primeira parcela de 15 milhões. E no parcela final de 78 milhões, que será paga até 10 dias a contar da superação da totalidade das condições precedentes da confirmação de transações previstas no compromisso. Tá, eles colocam aqui uma retenção também, que é para, desde que cumprir as obrigações do vendedor previstas no compromisso. Então, pessoal, aqui é uma compra que já foi executada. Então, daquelas compras iniciais, tanto do Oba quanto do Mercado Livre já foram feitas. Então, agora a gente tem que aguardar esses imóveis entrarem para o portfólio do fundo e vamos ver como que vai ser o desempenho desses ativos nesse próximo ano. Então dá um yield on cost de 9%, né, da compra, e aqui eles colocam, né, que é de 8 centavos no primeiro ano, e eles até deixam bem claro que substituirá o correspondente hora aplicado em fundos de liquidez pela LZR. Mesma coisa. Não tem como, não é incremento de receita, não é aumento de dividendo para vocês, para cotista, é simplesmente troca do que está em caixa e agora está no ativo imobiliário, e eles deixam claro aqui que o aumento desses dividendos vai depender da performance operacional, mas assim, acredito que foram compras excelentes, tem tudo para o médio prazo, isso aqui trazer muito resultado na minha visão. E fechando aqui, pessoal, a questão da loja das compras do açaí, essas aqui ainda estão na mesma situação, ainda não tiveram a superação ainda das condições de negociação, então só ainda está no compromisso de compra e venda, então quando tiver alguma novidade, a gente fala se eles soltaram algum fato relevante, ou eu solto um vídeo, ou eu passo para o próximo mês, mas assim, outra compra excelente, né, de cap rate de 9.2, muito boa mesmo. Então, pessoal, aí que tá. Agora entrando na parte negativa, em termos de informação, é que o rendimento caiu, e eles colocam aqui principalmente porque, quais foram os motivos que eles colocaram, né, que embora as receitas tenham aumentado comparativamente por causa do repasse inflacionário, a receita financeira ela apresentou queda exatamente porque a taxa Selic caiu. Então, aqui é um ponto para vocês entenderem que
o caixa num fundo de tijolo, ele é bom até a página 2. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque depende muito da taxa Selic. Então a gente tem que agora esperar o fundo agora, se houver uma tendência de queda, principalmente com troca de presidente do Banco Central, a gente tem uma queda mais acentuada no ano que vem, cara, o LZR vai precisar alocar esse dinheiro, senão o rendimento vai cair mais. Esse é um ponto que a gente tem que ficar atento. Mas assim, ele tá fazendo boas compras. E aqui é um ponto, pessoal, que eu sempre gosto de falar, que muitas pessoas tinham, ainda mais com queda desse rendimento aqui, algumas pessoas colocam o LZR num patamar tipo o KNRI em termos de rendimento. Custa caro e paga pouco. Mas aqui, pessoal, pessoal, lembrando, não estou comparando os dois fundos, embora sejam dois fundos híbridos, tá? Não estou comparando os dois, pelo amor de Deus, senão já vai vir daqui a pouco, vai vir comentário aqui embaixo dizendo que eu sou maluco. Mas um ponto é o seguinte, a gente tem que entender que existe um componente muito forte que é a relação de risco-retorno. Quando a gente está falando de fundos com baixíssimo risco, como é o caso da LZR, como é o caso do KNRI, obviamente eles vão pagar menos. E eles são excelentes fundos para composição de carteira, para você ter uma base de carteira. Inclusive é o que eu ensino para os meus alunos, que é a base, que são os zagueiros da sua carteira, que é aquele que vai pagar pouco, mas ele vai te dar estabilidade. Então vocês têm sempre que ter noção disso. Então é um fundo que não esperem altos rendimentos aqui. Beleza? Então aqui outro ponto, pessoal, que ainda é o calcanhar de Aquiles do LZR, que é o imóvel do IPG, que ainda não foi vendido esse imóvel e ele continua pagando as despesas. E aqui que eu entro o receio, inclusive, do Scala, porque é um imóvel muito específico, que se a escala sai daquele imóvel, pode se tornar um novo IPG. Um imóvel fica vazio, sem locação, porém com as despesas sendo pagas. Então esse é um ponto que eu volto a falar da questão lá do Scala, que é importante, inclusive, vocês terem ciência. Bom, aqui o resultado, se a gente for ver, as despesas aumentaram, né, do fundo, e aqui o que gerou esse redução do... Se a gente for ver, a receita imobiliária ficou em linha, um pouquinho maior do que o mês passado, como eles comentaram, mas as despesas do fundo aumentaram, e além das despesas terem aumentado, você tem uma redução da receita financeira, e o que impactou no 0,71 de dividendos, né, que eu acreditava que era o 73, era o limite, ele baixou mais ainda. Então é um ponto que a gente tem que ficar atento, obviamente cada um com a sua avaliação de risco, né? E a gente também tem que esperar agora o fundo alocar esses recursos, porque agora ele sai de recurso Selic, passa a ter recurso imobiliário, isso é importante também. Vamos ver, a gente tem que continuar acompanhando os resultados do fundo, mas de fato ele é um fundo que tem um rendimento menor comparado com outros, né? Bom, aqui não tem nenhuma alternância, a gente tem que acompanhar e ver os próximos meses com a entrada dos fundos, né? Dos imóveis no fundo. Aqui o IPG, né? Que a gente fala sobre a questão dele o fundo ainda está pagando despesa desse fundo, desse imóvel. Beleza, pessoal? Então, mais um mês aí acompanhando a LZR. E aí, isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.